Olá, um problema onde a gente vai trabalhar correlação. No Brasil, a obesidade vem crescendo cada vez mais de acordo com os dados da BESO. Alguns levantamentos apontam que mais de 50% da população está acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso ou obesidade. A tabela abaixo apresenta o peso e a renda mensal de 24 pacientes de uma clínica do Rio de Janeiro. Então, isso aqui é uma amostra, onde eu tenho aqui paciente 1, que tem esse peso e tem essa renda. E aí vai assim até o 12, aqui continua paciente 13, que tem esse peso e essa renda. Avalie a correlação entre peso e renda, ou seja, isso está associado? Tem alguma influência ou a gente pode encontrar alguma associação entre peso e renda? Então é para fazer isso por meio de um gráfico de dispersão. Então, a gente tem que fazer um gráfico de dispersão, que é um gráfico lá no Excel XY. E do coeficiente de correlação linear. Coeficiente de correlação linear. Esse aqui é o R de Pearson, né? Redige um parecer sobre essa possível associação. Ou seja, a gente vai calcular esse R aqui, mas plotando um gráfico de dispersão. Aí a gente vai calcular esse R, esse trabalho do calculinho em si, a gente vai deixar para o Excel fazer. Mas a gente tem que, quando a gente encontra o R, a gente tem que saber o que ele significa. Não adianta plotar um gráfico, encontrar o R e daí, faço o que com isso? Então o R é o seguinte, ele é um coeficiente de correlação linear. Eu posso correlacionar duas variáveis para ver se elas têm uma associação forte ou não. Então o coeficiente de correlação de Pearson, ele vai de -1 até 1, que no meio a gente coloca 0 quando não tem associação nenhuma. -1 é uma associação perfeita e negativa, ou seja, digamos que quando a renda cresce, o peso diminui. Digamos que seja essa a associação. E se fosse perfeita, tá? Se eu encontrasse exatamente uma reta que passasse por todos os pontos, desde que os pontos seriam cada um dos pacientes, então a associação seria perfeita. O gráfico seria desse jeito, teria um monte de pontinho, todos alinhados, e a reta ia passar direitinho por todos eles. Isso seria uma associação perfeita. Quando ela é 1 ou mais 1, se eu quiser colocar aqui o sinal, ela também é uma associação perfeita, só que é uma associação perfeita positiva. Isso significa que quando a renda cresce, o peso cresce, ou seja, quando a pessoa mais ganha dinheiro, mais gorda ela é. Talvez isso. Então, ou mais gorda não, né? Não vamos falar em mais gorda porque depende da altura, né? E a gente não está aqui com questão de altura. Então, seria uma coisa assim que a reta ia passar direitinho aqui. Exatamente em cima de todos os pontos. Isso quase nunca acontece na realidade, né? Mas as associações, elas podem ser fortes ou fracas. Então, uma relação entre duas variáveis forte, ela é alguma coisa próxima de 1. Digamos que aqui esteja o 0... Normalmente se usa 0,7 como parâmetro. De 0,7 para mais do que 0,7 de coeficiente de correlação é uma associação que a gente considera forte. Tem várias tabelas, tá? Diferentes. No nosso caso aqui, vamos pensar assim, tá? Se for maior do que 0,7, é uma associação forte e positiva. Significa o quê? Se a renda cresceu, o peso também cresceu. Se for um 0,7 aqui, que vai ser o nosso parâmetro, negativo, ou então mais próximo de -1, vai ser uma associação forte também. As variáveis se correlacionam bastante, tem bastante associação entre o peso e a renda, só que é uma associação negativa. Por exemplo, quando o peso cresce, a renda diminui, ou ao contrário, se a renda diminuiu, o peso cresce. Então é isso que a gente vai tentar encontrar lá quando calcular o nosso R. Ele nos dá uma informação. 1 é a força dessa correlação, dessa relação entre duas variáveis, que pode ser forte, fraco, quanto mais próximo de 0, mais fraco. E 2 é o sentido dessa correlação, se ela é positiva ou negativa, ou seja, se as duas coisas crescem ou se as duas coisas têm sentidos opostos, quando uma cresce, a outra diminui. Então vamos dar uma olhadinha nisso no Excel. Então aqui eu já passei aqueles dados lá de paciente, peso e renda para uma tabela em que estão todos os 24 aqui em uma coluna, né? Paciente aqui em uma coluna, peso dos pacientes e renda dos pacientes em duas colunas do lado.
Quero saber se há correlação. Pede lá para fazer um gráfico de dispersão. Então, a gente vai pegar aqui, o que a gente utiliza aqui, que sempre tem que estar na ordem para fazer o gráfico de dispersão, x e y. Seria impossível fazer ao contrário, renda e peso? Não. Só que nesse caso aqui, vou incluir aqui uma linha para a gente poder inserir uma linha, para a gente colocar aqui. Esse aqui eu estou considerando como x e esse aqui como y, ou seja, isso y vai aparecer no eixo no eixo vertical, que é a renda, e peso vai aparecer no eixo horizontal, tá? É como se o peso fosse x e renda fosse y. Então, o que a gente está observando aqui? A gente está olhando para a renda, o nosso objetivo é a renda, montando dessa forma. E a gente quer ver se essas coisas estão associadas, se existe alguma correlação entre as duas. Então, a gente vai aqui e seleciona todas as células das colunas peso e renda, vai na aba aqui do Excel, inserir, e aqui tem vários tipos de gráficos, ó. Gráficos tem vários tipos. O que a gente quer aqui, ó, que tem bolinhas, inserir gráfico de dispersão, vejam aqui, ó, XY, tá? Então a gente vem aqui, escolhe, e ele já vai plotar aqui o gráfico. Bom, aqui estão todos os pontos, né? Esse, por exemplo, a gente vem aqui em cima, fica olhando só para esse. Esse ponto é o primeiro lá, 50 está aparecendo ali, né? 57,7 é o X, que no nosso caso é o peso, e 1.500 é a renda, que no nosso caso é o Y, que é o que fica aqui, tá? Então, só para melhorar essa agenda, eu vou selecionar aqui no título do gráfico e vou melhorar aqui. Então, para a gente entender o que nós estamos fazendo. Associada ao peso. A gente quer ver se isso acontece ou não. Bom, olhando para esses pontos, a gente pode observar o seguinte. O objetivo de um gráfico de dispersão é ver se a gente ajusta alguma curva ou reta. Quando a gente está trabalhando com vários tipos de curvas, a reta também é chamada de uma curva, que tem a característica de ser reta. Então, aqui pode passar qualquer tipo de curva. O que mais nos interessa sempre é uma reta, porque ela é mais simples e tem uma equação simples. Por isso que todo mundo quer uma reta. Mas que reta é essa? Se eu conseguir colocar uma reta por aqui pelo meio, e os pontos ficarem próximos dessa reta, significa que eles têm uma correlação próxima de uma coisa linear. E por que é bom linear? Ou seja, por que é bom reta? Porque ela tem uma equação fácil. E toda vez que a gente precisa calcular, fazer uma previsão, fazer uma estimativa, a gente precisa de uma equação para fazer isso. Senão eu não consigo fazer uma previsão. Olhando para o lado só da correlação, eu não quero fazer previsão nenhuma, só quero saber se estão associados ou não. Olhando para esses pontos aqui, eu consigo mais ou menos ajustar uma reta por eles. Vai passar por alguns, não vai passar por todos. É só um ajuste linear, uma reta que passe mais ou menos por aqui. Como que a gente faz isso? O Excel fazer isso para a gente, tá? Ele vai passar aqui uma reta de regressão. Então, eu venho aqui e seleciono os pontos. Clico em cima de qualquer ponto. Selecionei. Aí, eles estão selecionados com esse xizinho em cima e eu clico com o botão direito. Veja que eles continuam selecionados, tá? E aí, eu vou pedir aqui, adicionar linha de tendência. Clico. E aí tem vários tipos aqui. A que nos interessa é a linear, que vai passar uma reta. Vocês vejam que pode passar qualquer outro tipo de curva. Não qualquer, mas alguns tipos de curva aqui. E a gente vai descer aqui um pouquinho para pedir para exibir no gráfico o valor da R quadrada. A gente não vai usar a equação, mas vamos pedir para exibir a equação também. E aí já apareceu aqui, ó. Vamos aumentar essa equação. Então vamos botar ela um pouquinho maior para a gente ver. O que está aparecendo aqui? Está dizendo o seguinte, que R quadrado, nesse caso, é o que nos interessa. O R quadrado, que é o coeficiente de determinação, tá aqui. Aqui já está em percentual, então ele é 87%. 87,7. 7, para ficar igualzinho que está ali. Que é pegar isso aqui, ele é percentual, posso multiplicar por 100. Isso que é um ponto muito importante. O coeficiente de determinação não é o R, o coeficiente de correlação. Não é ele. Claro que se ele é alto, a gente vai já pensar em uma associação forte.
Mas quem tem que chegar perto de 1 naquela escala de -1 até 1 é o coeficiente de correlação, é o R. Não é R elevado ao quadrado. Isso aqui é o R elevado ao quadrado. Então, o que a gente vai colocar aqui é igual a raiz, ou seja, raiz quadrada desse númerozinho que está aqui em cima. Fecha parênteses e ele vai nos dar esse sim. Esse é o número que a gente vai avaliar. É dele que nós vamos comparar com o valor daquela retinha de -1 até 1. Então, 0,93, quase 0,94, né? É muito próximo de 1 e é positivo. A gente está vendo aqui, ó, que à medida que isso aqui são os pesos. Os pesos estão aumentando, está indo de 60 para 80. Por exemplo, nesse ponto, o peso é menor do que 60. E está aqui embaixo a renda, menos de 2.000. Se eu pegar um ponto aqui de cima, por exemplo, esse ponto, o peso é 82,9, ou seja, um peso maior, vai ter uma renda maior, uma renda de 6.000. Então, à medida que o peso aumenta, a renda também aumenta. É isso que está nos dizendo esse gráfico. Toda vez que isso acontecer, a reta vai ser inclinada para a direita em relação ao eixo do Y. Assim. E como é que está confirmando isso pela correlação? O coeficiente de correlação aqui é bastante alto, bem próximo de 1. Então, ele está nos dizendo que a associação entre as duas coisas, peso e renda, é forte e é positiva. Qual é o valor dela? 0,94 aproximadamente. Vamos diminuir as casas decimais aqui. Botar ali com 2 casas decimais, ele arredondou. Então, o R é igual a 0,94, que é muito próximo de 1, o valor absoluto. Então, é uma associação forte. Vou anotar aqui embaixo. É uma associação forte. E como quando o peso cresce, a renda cresce, ela é uma associação forte e positiva. Okay. Bom, então a gente tem que escrever uma avaliação. Tem várias formas de montar esse texto, tá? Mas o que é importante? Não faz a tua avaliação olhando para o coeficiente de determinação. É claro que a gente já viu que ele era alto, 87,77. Mas para falar em força da associação simplesmente, usando R, eu tenho que usar o R, não o R quadrado. Mas por que, professor, então, que o R quadrado aparece? Foi ele que apareceu aqui porque ele é percentual. Então, quando é um percentual, mesmo que a pessoa não tenha estudado estatística nunca na vida, a percentual ela entende. Ela sabe o que é 57%, 80%, 90%. E nesse caso, 87,77% é uma coisa alta, um percentual alto, próximo de 100%. E como que fica isso se eu for escrever em termos de R? Aí eu não comparo com próximo de 1, porque não é próximo de 1, aqui é percentual. O R quadrado é percentual, né, coeficiente de determinação. O R não é percentual, esse 94 aqui não é 94%. Cuidado com isso, tá? O R quadrado é percentual. O R simplesmente não. Ele é um número de -1 até 1. Nesse caso, 0,94. Se ele é próximo de 1, a associação é forte. As variáveis estão bastante correlacionadas. E se ele é positivo, então é porque quando um cresce, o outro cresce também. Nesse caso, se a renda cresce, o peso cresce. Bom, e como é que eu explico, então, em termos de percentual? Como que fica? A gente tem que dizer que a variação no que está aqui no X, que é no peso, ela explica 87,77%, 88% quase, da variação na renda. Fica mais ou menos assim. 87,77% da variação na renda é explicada por variação no peso dos pacientes. Ok? Valeu!